Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer contorno. Esse contorno que vai em volta de algum desenho que você tem. Desenho, imagem, texto. Esse tipo de contorno atende em qualquer superfície. Eu trouxe aqui uma imagem em vetor, tá vendo que ele está vetorizado, porém ele está imitando um degradê, uma aquarela. Então ele tem vários pedacinhos, não tá um vetor único, que é justamente para a gente ver que dessa forma também dá para ser feito. E aqui uma imagem. Para você fazer o contorno a partir de uma imagem, essa imagem precisa estar sem fundo, como está essa minha imagem aqui, ó. Aí você pode me perguntar, que situação eu vou usar esse tipo de contorno? Você pode usar para destacar o seu design, seu layout, para dar algum diferencial, principalmente se tiver fundo muito colorido, ou, por exemplo, para fazer recorte, para uma tag, para alguma coisa que você vai enviar para recortar. Então, você vai precisar ter uma linha de contorno, que seria uma faca, para fazer esse recorte. Aqui eu tenho alguns exemplos de tagzinhas com o contorninho nessa partezinha maior branca em volta. E aqui uma arte de um culto onde a imagem da pessoa tem um, um contorno, né, para destacar ela desse fundo colorido. Alguns exemplos de como você pode usar. Então a gente vai fazer isso junto. E todos os programas fazem isso. Então a gente vai fazer no Illustrator, no Corel, no Photoshop e no Canva. Cada um tem as suas particularidades, mas a gente vai fazer em todos eles. Com essas duas imagens, tanto esse vetor quanto esse PNG, né? Que é uma imagem sem fundo. Você pode estar se perguntando, se eu tenho um vetor, eu posso só duplicar ele. Aqui eu estou copiando, dando Ctrl C, Ctrl V. E aumentar ele de tamanho. Ó, tô aumentando um pouquinho de tamanho, ele vai ficar maior que o de baixo. Aí ele vai fazer o contorno. Não, ele não faz um contorno. Ele não vai ficar certinho, um contorno que expanda em todas as áreas com a mesma distância. Ele vai sobrepor em algumas partes do desenho. Ele não vai acompanhar essa expansão. Então, você só aumentar, duplicar e aumentar não dá certo. Então, você precisa fazer realmente um contorno. Como que a gente faz isso? A gente precisa de uma cópia dessa imagem para a gente trabalhar em cima dela. Vou excluir esses dois contornos aqui para não atrapalhar. Para fazer uma cópia, eu posso clicar em Ctrl C, Ctrl V, né, no teclado, que a gente faz uma cópia. Ou, no caso do Illustrator, segurar com o mouse, arrastar, segurando o Alt do teclado. E aí, quando eu solto, ele também faz uma cópia. Eu preciso ter uma imagem chapada, toda preta, para eu fazer um contorno a partir dela. Como que eu faço isso? No caso do vetor, nesse caso, que tem um vetor todo dividido, eu preciso primeiro juntar essas partes. Então, eu vou pintar tudo de preto. Peguei aqui na cor, cliquei na cor preta. E na paleta de Pathfinder, que é solda, unir, tem essas opções de juntar as partes, eu vou clicar em unir. Se você não encontrar essa Pathfinder aqui na lateral, você pode encontrar ela em janela, aqui, Pathfinder, ou ainda pelo atalho Shift Ctrl F9. Como a minha já está aqui do lado, eu vou só clicar aqui em unir. Ele vai pensar um pouquinho e ele vai juntar todas essas partes. Mas como ele uma parte não está exatamente sobreposta sobre a outra, ele vai ficar com uns pontinhos, uns pinguinhos de falhas, né? Onde não tinha imagem para ele fundir. Mas a gente vai retirar isso depois. Vamos primeiro fazer também isso na imagem. Como que eu faço isso na imagem? Ele abre essa opção de ações rápidas, que é o traçado da imagem. Você também encontra em janela e traçado da imagem. Mas eu tenho aqui as opções de traçado. Eu vou clicar no traçado, ele vai abrir essas opções, né? Vai abrir esse menuzinho e eu escolho silhuetas. E aí ele vai me preencher o meu traçado todo de preto. Se ele não ficou como eu queria, com algumas falhas brancas no meio, ele mostra ainda uma caixinha aqui lateral, que você clicando nela abre mais opções para você aumentar o limite da imagem ou diminuir, para você ir pegando todas as partinhas que você quer trabalhar para deixar ele realmente só com a silhueta.
Quando tiver do jeito que você quer, toda uma cor única, você clica em expandir. E aí ele vai criar esse recorte, essa expansão, né? E vai tornar só uma silhueta mesmo. Vou excluir aqui e eu vou transformar ele só em linha. Então eu venho aqui na barra, né? Nesse pedacinho de cor e nessa flechinha eu inverto. Eu deixo dentro sem cor e fora só a linha para eu conseguir visualizar. A mesma coisa nesse. Quando eu faço isso, nesse que tem todos aqueles pontinhos dentro, ele vai ficar linha, vai ficar um monte de pontinhos aqui. E aí eu preciso excluir esses pontinhos de dentro. Como que eu faço isso? Eu isolo eles. Eu dou 2 cliques na linha. E aí eu consigo retirar, né, essa linha daqui e ter só os pontinhos. Aí eu seleciono tudo, excluo. Selecionei, dou um delete no teclado. Agora eu tenho só a linha. Dando 2 cliques fora, eu volto para minha edição da página, né? Tenho acesso à página inteira de novo para editar. Então agora eu tenho um contorno, né? A silhueta em linha das duas formas que eu preciso. Aí eu clico nela, em qualquer uma delas, aqui que você precisar fazer. Vai em objeto, lá embaixo em caminho e deslocar caminho. Ele já vai criar uma expansão, um contorno. Mas você ainda tem algumas especificações aqui que você pode alterar. Por exemplo, 20 pixels, ele vai aumentar. Se eu colocar 5 pixels, ele vai diminuir, vai deixar bem pequenininho. Vou colocar aqui 30 para dar para ver bem. Se eu alterar aqui para arredondado, as minhas formas vão ficar mais arredondadas. Ele não vai acompanhar exatamente o desenho da imagem. Então, o ideal é deixar nesse mitra mesmo e deixar um pouco próximo, né? Dependendo do desenho que você quer, da distância que você quer, aí você define. Se você ticado no visualizar, você vai acompanhar essas edições. Se não tiver ticado, você não vê a linha de fora, só depois que você dá OK. Então, deixa sempre marcado o visualizar e dá um OK. A mesma coisa neste daqui. Você vai em objeto, caminho, deslocar caminho. E ele faz essa outra linha expandida para o lado de fora. E OK. Aí eu vou pegar a linha e o meu objeto e vou alinhar ele para você ver como assim ele faz a volta do desenho perfeitamente, tendo a mesma distância em todas as áreas do desenho. A mesma coisa aqui, pego só a linha de fora. Ele tá junta, eu vou desagrupar. Cliquei com o botão direito em desagrupar. Aí eu pego só a linha de fora e o meu desenho, alinhando os dois, eu tenho essa expansão. E aí, esses dois que serviram de moldes, eu posso excluir. Então, eu tenho o contorno das duas imagens. Vamos para o Corel. Vou puxar essas mesmas duas imagens aqui no Corel. Pouca pasta, né? O vetor em curvas e a imagem. Diminuir daqui e puxar o outro novamente, que não tem. Agora sim. O Corel é próximo ao Illustrator, neste caso. Vou puxar aqui de novo, porque eu tinha puxado uma sobre a outra e ele danificou minha imagem. Diminuir para a gente enxergar os dois na mesma tela. O Corel é como o Illustrator nessa parte. Ele precisa ter essa base, né, toda em preto para a gente conseguir fazer o contorno a partir dela. Então, eu vou fazer uma cópia também no Corel, clicando no mais no teclado. Eu já gero uma cópia, aí é só eu arrastar para o lado. Gerei uma cópia de cada um. Aqui na imagem, eu venho em bitmap. Antes de ir em bitmap,
deu uma bugadinha aqui, né? Como são muitos programas e um tem uma diferencinha de outro, é normal dar uns bugs às vezes no processo. Mas eu primeiro preciso tornar essa imagem em preto para depois eu transformar ela em rastreio. Então eu venho aqui em efeito, ajustar e escolho a opção luz. Aí ele vai abrir um parâmetro de luz e sombra aqui. Muito provavelmente o seu vai estar mais para cá e vai estar dando para enxergar a imagem. Tica no visualizar e diminui tudo de brilho, de contraste e de intensidade. Aí ele ficou com uma sombra toda preta. E aí você dá um OK. Então você vai ter essa imagem em preto. A mesma no do ursinho. No ursinho é muito próximo ao core. Só que ele tá uma coisa única aqui, né? Ele tá agrupado. Então você vai ter que desagrupar ele, que é clicando com o botão direito e desagrupar ou Ctrl U. Aí ele ficou em vários pedacinhos, ó. E aí você vai fundir, igual a gente fez lá no Illustrator. Quando você clica no core, já aparecem as opções aqui em cima. E a opção que vai unir as partes é a opção soldar, essa primeira aqui. Aí clica nela. Ele vai, como se for um caso de uma imagem dessa que tem vários pedacinhos, ele vai processar, vai pensar um pouquinho. Pode demorar um pouquinho, mas ele vai tornar uma coisa única. Ó, ele tornou uma imagem única. Vou colocar lá em preto. Mas assim, como no Illustrator, ele ainda ficou com vários pontinhos aqui dentro, né? A gente vai também converter e deixar ele só em linha. No Corel, para deixar ele só em linha, a gente vem na paleta de cores, clica com o botão direito do mouse na cor e com o botão esquerdo, onde você quer deixar sem cor, você clica nessa caixinha com risco no meio, né? Se você quisesse colocar uma outra cor no preenchimento, era só clicar na cor. Mas como a gente quer sem cor, é aquela lá de cima. E aí ele ficou da mesma forma que no Illustrator. Ele ficou com os traçadinhos lá dentro. Só que aqui eu dando 2 cliques, eu não seleciono ele, eu abro os pontos. Então eu ia ter que mexer em um por um. Mas você não precisa fazer dessa forma. Você clica nele, clica com o botão direito do mouse e em separar curva. Então ele vai separar a linha de todos esses pontinhos. Aí eu retiro a linha que eu vou usar. Aí eu retiro só a linha que eu vou usar e o resto eu seleciono e excluo da mesma forma que a gente fez lá no Illustrator. Nesse caso da imagem, ele ficou uma coisa preta, mas ele ainda é uma imagem. Olha aqui do lado dele escrito bitmap. Então você precisa transformar isso em um vetor, em uma coisa que você consiga editar. Aí sim, você vem em rastrear bitmap. Aqui em cima, vai em rastrear contorno, imagem de alta qualidade. E aí ele vai criar uma cópia já sem fundo e que seja em vetor. Para você excluir aquela imagem que você colocou ali de base, para ela não ficar atrás, você tica essa caixinha aqui, para você não esquecer uma imagem lá e ela acaba te atrapalhando mais para frente. E aí clica em OK. E aí ele ficou aqui agora como um desenho vetorizado, né? Como em curvas. E aí, da mesma forma, eu coloco linha com o botão direito do mouse e tiro, né, o preenchimento com o botão esquerdo. Aí, pronto, ele ficou linha, os dois da mesma forma. Nesse menuzinho lateral, nessa caixinha aqui, que para vocês provavelmente vai estar ticado nessa, que é a ferramenta de sombra, clicando na setinha no cantinho inferior dela, vai abrir mais um menuzinho. E aí a segunda opção desse menu é contorno. É ela que a gente vai pegar. E aí a gente vai pegar na nossa imagem e arrastar. Com a sua imagem selecionada, você vai na ferramenta contorno, vai pegar na sua imagem e vai arrastar. Se for para dentro, ele vai fazer um contorno interno, tá vendo? Onde fica a marquinha dele. Para fora, quanto mais você puxar, mais largo esse contorno vai ficando. Para fora, ele faz o contorno externo. Aí eu fiz aqui um contorno com um pouquinho de expansão para fora.
A mesma coisa na outra. Primeiro seleciona ela, pega a ferramenta de contorno e puxa para fora para você fazer esse contorninho para fora. Aí, para você colocar esse contorno, você não consegue pegar ela e colocar direto lá na sua imagem, como é possível no Illustrator. Você tem que desvincular um do outro. Aí você clica com o botão direito do mouse, separar contorno, e agora sim, eles são duas coisas separadas. Aí você consegue selecionar só esse e a sua imagem e alinhar eles para que fique exatamente na expansão. A mesma coisa é esse. Clicou nele primeiro, com o botão direito, separar contorno. E aí você seleciona só o de fora para você ter ele separado para ajustar na sua imagem. E aí ele ficou também com contorno. Colocar cor nesse contorno e colocar ele para trás. Se no caso você precisasse fazer um contorno de outra cor, não fosse só ali, fosse de fato todo o contorno em preto ou branco, para estar num fundo, né, colorido, na cor que fosse. Ele tá um contorno único inteiro. Vamos pro Photoshop. O Photoshop eu vou puxar as imagens também aqui para dentro. No caso do Photoshop, o PNG é só arrastar que ele vem. Se no vetor você vai precisar salvar em algumas versões para você poder trabalhar em todos esses programas. Claro, você vai salvar no programa que você vai utilizar. Para Illustrator, Corel e Photoshop, eu consigo usar em EPS, salvo como EPS. Você pegou esse vetor de algum lugar ou desenhou ele mesmo, você precisa ter ele em EPS para você utilizar nessas plataformas. Para você utilizar no Canva, ele tem que estar em SVG, que é esse outro documento aqui. Mas o SVG também abre no Corel e no Illustrator. No Photoshop, não. Ó, se eu arrastar o SVG para cá, ele vai dar uma mensagem de erro. Ele não vai abrir. Agora, se eu arrastar o EPS, ele vai abrir normalmente esse vetor. Aqui tá um sobre o outro, né? Porque o Photoshop trabalha em camadas. Então, eu vou tirar o olhinho aqui dessa camada para a gente fazer primeiro nessa imagem. Aqui embaixo em efeitos, provavelmente a minha câmera, né, tá aqui atrapalhando, mas é o primeiro íconezinho onde tem um FX. Você clicando ali, você escolhe a opção traçado. E aí vai abrir essa paletinha. Quando você clica no traçado, ele já criou um traçadinho aqui, mas bem fininho. Então, você precisa ajustar ele. Não esquece de estar selecionada a camada que você vai trabalhar. Então, você não vai ver essa modificação na hora, né? Para você conseguir ajustar. Então, vou lá embaixo de novo no FX e em traçar. Então, ele já abriu um traçadinho aqui, ó, fininho. E aí, eu posso aumentar esse traçado, deixar o traçado interno, o central é na linha final do desenho, ou o externo, que começa onde acaba a linha do desenho. E aí tem a opção de mesclagem, que é multiplicar, sobrepor a cor, algumas opções, mas a mais usual é a normal. Você pode também colocar opacidade, né, para colocar um contorninho mais claro ou mais escuro e alterar a cor. Ainda pode alterar para degradê, para cor padrão ou a cor que você escolher na sua paleta, branco, preto, ou seja a cor que for. No Photoshop você não vai conseguir fazer só uma linhazinha para delimitar esse traçado. Você vai conseguir preencher esse traçado. Aí, ok. Eu vou desabilitar aqui no olhinho essa camada e vou habilitar outra para a gente fazer no ursinho também. Vou lá embaixo no FX e traçar. Selecionando a camada do ursinho, FX e traçado. Ele vai abrir a mesma janelinha. E aí é a mesma coisa, você aumenta, diminui, troca a cor, igual no PNG. Não muda. Aí vai lá e ok. Aí você já tem no Photoshop o traçado das suas imagens. E agora vamos para o Canva.
No Canva, abri um documento aqui vazio e já puxei as duas imagens para cá. Lembrando que no Canva, ele não recebe o EPS. Ó, se eu puxar para cá o EPS, ele vai dar uma mensagem de erro, que ele não aceita esse formato. Mas o SVG, que também é vetor, ele vai aceitar normalmente. Ó, ele vai carregar aqui. Então, eu vou abrir aqui o nosso ursinho vetorizado e adicionar uma outra página para adicionar a nossa imagem aqui. No Canva é igual no Photoshop, é igual para os dois, não tem diferenciação e é só um ajuste. Então ele faz um traçado único, né? Então faz o traçado e a linha do traçado, não são coisas diferentes. Ele vai fazer só um traçado preenchido, que é clicando em editar, vindo em sombras, você escolhe a opção contorno. Quando você clicar na opção contorno, ele vai gerar um traçado. Pode dar uns bugs, demorar um pouquinho, mas ele vai criar esse traçado. E aí as opções que você tem de ajuste são poucas, que é de tamanho, né? Aumentar ou diminuir a grossura desse traçado, mudar a cor e também colocar uma transparência nele, né? A intensidade. No Canva é muito mais parecido com o do Photoshop. E a mesma coisa se for uma imagem. No Canva você vai em editar também, selecionando a imagem em editar, vai em sombra, contorno e é a mesma coisa. Você pode aumentar, trocar cor, tem os mesmos ajustes que sendo um vetor. E assim você consegue fazer o traçado no programa que você melhor preferir, no programa que você trabalhar. E aí, você já conhecia todos esses passos para fazer traçado? Me conta aqui que eu quero saber. E me conta uma curiosidade, alguma coisa que você queira saber ou saber uma nova forma de fazer de algum desses programas que eu venho gravar para você. E não deixa de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!